Bom, pessoal, a revisão agora é sobre as operações com números racionais. Nós vamos trabalhar com soma, subtração, multiplicação e divisão envolvendo frações. Então, para isso, vamos ter como plano de fundo essa jarra volumétrica. Nessa jarra a gente pode colocar quantidades de água, quantidades de leite, enfim, quantidades em que eu posso estabelecer o volume em ml ou em litros. A gente pode, de repente, usar para fazer um bolo, por exemplo. E nós vamos partir desse bolo para criar alguns exemplos. Imagina que para fazer uma receita qualquer, eu vá colocar 1/4 dessa jarra, desse objeto aqui, 1/4 dele vai ser de um determinado ingrediente. E eu tenho que colocar também 1/6 de um outro ingrediente. E eu vou adicionar 2/5 de outro ingrediente. Então eu tenho uma mistura de ingrediente A, do ingrediente B e do ingrediente C. Todos representados através de uma fração. O que significa esse 1/4? Se a gente dividir essa jarra em 4 partes iguais, uma parte dessa aqui vai ser desse componente A, desse composto A. Beleza? Se eu dividir essa jarra em 6 partes iguais, se eu dividisse aqui, 6 partes iguais, né? Eu coloquei partes bem diferentes, mas imagina que se a gente dividir em 6 partes iguais, eu vou ter uma parte desse ingrediente B. E se eu dividir em 5 partes iguais, eu vou colocar 2 partes desse ingrediente C. Aí a minha pergunta agora é a seguinte: se eu colocar 1/4 de A, 1/6 de B e 2/5 de C, aonde que vai ter? Qual é a capacidade total? Qual é a soma de todos esses ingredientes para se fazer esse bolo ou, enfim, qualquer coisa que seja? Então, para isso, nós vamos somar essas frações. 1/4 mais 1/6 mais 2/5. Para a gente fazer essa soma de frações com denominadores diferentes, porque aqui a gente tem denominadores diferentes. Primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer com que os denominadores sejam iguais. Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer através do MMC, do 4, do 5 e do 6. Então coloca 4, 5 e 6 aqui do ladinho e faz o MMC. Vamos colocar por 2 primeiro, 4 dividido por 2, 2. O 5 não dá para dividir por 2 e o 6 dá 3. 6 dividido por 2, 3. Dá para dividir por 2 novamente. 2 dividido por 2, 1. 5 continua com 5 e o 3 não dá para dividir. Agora, nós podemos dividir por 3. Vai ficar 1, 5 e 3 dividido por 3, 1. Vamos dividir por 5. 1, 1 e 1. Ou seja, nós chegamos no 1, 1 e 1 do nosso MMC. E agora a gente multiplica todos esses valores. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 12, 60. Ou seja, o MMC do 4, 6 e 5 é 60. Nós vamos colocar aqui então um traço grandão e um número 60 aqui embaixo. A regra para se chegar a partir do MMC, né, fazer a soma dessas frações, consiste em dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então nós vamos pegar esse 60, dividir pelo valor de baixo e multiplicar pelo valor que está aqui em cima. 60 dividido por 4, 15. 15 vezes 1, 15. Mais, olha o sinal de mais aqui, continua sendo mais. 60 dividido por 6, 10. 10 vezes 1, 10. Olha o sinal de positivo aqui, o sinal de mais. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 2, 24. Agora ficou fácil. 15 mais 10, 25. 25 mais 24, 49. 49 sobre 60. Ou seja, a fração que vai resultar
nessa soma dessas três frações é 49/60. Esse é o resultado do nosso problema. Tudo bem? Então, somar frações consiste em você chegar no MMC num valor em que você possa ter o mesmo denominador em todas as frações ou chegar no MMC que nós estamos calculando aqui agora, dividindo pelo de baixo e multiplicando pelo de cima. Combinado? Bom, e agora se as frações possuem o mesmo denominador? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. 1/4 mais 2/4 mais 3/4. Vocês perceberam que o denominador dessas três frações são iguais? Quando o denominador é igual, pessoal, nós vamos copiar o denominador. É 4, 4, 4, então aqui vai ser 4 também. E o valor de cima, a gente vai somar 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6/4. Essa fração, 6/4, não é a fração irredutível, porque a gente pode dividir o valor de cima por 2 e o valor de baixo também por 2. 6 dividido por 2, 3. 4 dividido por 2, dá 2. 2/3 vai ser o resultado dessa fração. Então, quando o denominador é igual, não tem complicação. É só copiar o denominador e somar os valores que estão aqui em cima. O mesmo vai acontecer na subtração. Então, se a gente coloca aqui, por exemplo, 5/2 menos 1/2 menos 2/2, como que nós vamos fazer? O denominador é igual, então nós vamos copiar o denominador. O denominador é 2, copio 2. 5 menos 1, 4. 4 menos 2, 2. Ou seja, a minha resposta é 2/2. E 2/2 é igual a 1 inteiro. É igual a 1. Combinado? Uma outra parte bem importante sobre as operações com números racionais consiste em a gente estabelecer o conceito de igualdade. A gente vai comparar agora essas frações, 2/3, 5/7 e 6/4, para a gente poder ver o que é maior, o que é menor, e colocar essas três frações em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Só que a gente tem um certo problema. O problema é que essas frações possuem denominadores diferentes, 3, 7 e 4. Então, se eu quero comparar uma fração a outra, ver o que é maior, o que será que é maior? 2/3 ou 5/7? Não sei. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer primeiro o MMC de todos os denominadores, o 3, o 4 e o 7. Combinado? Então, sempre que eu vou comparar frações, eu preciso ter o mesmo denominador. E só vai acontecer isso quando eu faço MMC. Primeiro, vamos dividir por 2, aqui continua 3, 4 dividido por 2, 2, e o 7 continua sendo 7. Dá para dividir por 2, aqui fica 3, 1 e 7. Agora nós vamos dividir por 3, 1, 1 e 7, e agora por 7 fica 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 7, 84. Então, o MMC é igual a 84. Vamos transformar todas essas frações em frações com o denominador 84. 84, 84 e 84. Lembrando novamente, que na regra nós temos que pegar esse MMC de todos esses números, multiplicar, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 84 dividido por 3 é igual a 28. Então, olha só, 84 dividido por 3 dá 28. 28 vezes 2 é igual a 56. Combinado? 84 dividido por 3 é igual a 28. 28 vezes 2, 56. O mesmo nós vamos fazer aqui na outra parte. 84 dividido por 7. 84 dividido por 7 é igual a 12. 12 vezes 5, 60.
O mesmo nós vamos fazer aqui para a última fração. 84 dividido por 4, 21. 21 vezes 6 é igual a 126. Olha só, agora como a gente tem os denominadores todos iguais, agora a gente só precisa interpretar os numeradores. 56 dividido por 84 é menor, maior ou igual a 60 dividido por 84? O 56 é menor que o 60. Então, 56 dividido por 84 também vai ser menor. Então, a ordem crescente é a menor de todas essas frações, 2/3. A segunda é 60 sobre 84. Então, em ordem crescente, vem o 2/3, o 60 sobre 84, que nada mais é que 5 sobre 7, 5 sétimos, e depois o 6/4. 6/4 é a maior de todas as frações. Uma outra forma de você chegar nesse conceito é de fato fazer essa divisão, ou seja, 2/3. O que são 2/3? É 2 dividido por 3. Não dá para dividir 2 por 3, então a gente coloca um 0, 0, vírgula embaixo da chave. 20 dividido por 3 vai dar 6 e sobram 2. Não dá para dividir, então a gente coloca um 0, 6, isso aqui vai dar uma dízima periódica, 0,66. Depois, o 5 dividido por 7, 5 dividido por 7, que também não dá. Então, nós colocamos um 0 aqui e um 0, vírgula ali. 50 dividido por 7, 7. 7 vezes 7, 49, sobra 1. Não dá para dividir 1 por 7, então a gente coloca um 0 aqui, vai dar 1 vezes 7, 7, sobram 3. Também nós vamos perder um longo tempo aqui, mas a gente só precisa de 2 casas para fazer essa comparação. E depois nós temos os 6/4, 6 dividido por 4. Dá para dividir 6 por 4, vai dar 1. 1 vezes 4 dá 4 e sobram 2. Não dá para dividir 2 por 4, então a gente coloca um 0 e a vírgula lá embaixo da chave. 20 dividido por 4 vai dar 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 vai dar 0. Então, o menor de todos esses números é 0,66. Depois, o 0,71 e depois o 1,5. Ou seja, a ordem crescente dessa fração é 2/3, 5 sétimos e depois 6/4. Essa é a comparação de frações.